Bom, gente, então, assim, deixa eu deixar as duas telas juntas aqui, né? Essa aqui fica assim, deixa eu diminuir um pouquinho o Meet. Isso. Pessoal, então, todo mundo enxerga aí a minha tela? Mobiliários urbanos, aspectos gerais. Isso. Então, vocês vão ter a tela para você, a aula gravada que está gravando, né? E vão ter também esses slides à disposição para vocês, que eu acho bacana. Eu diria, gente, que assim, a gente em se tratando de imobiliário urbano, esses slides são um excelente resumo, porque eles foram baseados num livro. Deixa eu ver se eu vejo aqui rapidinho o livrinho aqui. Um livro exatamente sobre mobiliário urbano. Ó, dois livros bem legais assim, ó. Eles são pockets, né? São livros de bolso, tá vendo? Esse aqui, ó, Mobiliário Urbano, editora 2AB, é um livrinho antiguinho, tá? Ele é um livro, quando eu comprei, eu falei, que legal, né? Comprei ele em 2000, acho que foi 2001. Ele é um livro que não tem imagem nenhuma. E eu fiz praticamente essa aula dos slides, eu fiz baseado nesse livro, tá? E eu ilustrei um pouquinho mais ali, né? Mas o que acontece? É um resumo sobre o tema que todo arquiteto, ou pelo menos todo estudante de design, eu diria todo, digamos assim, sei lá, o pessoal lá da prefeitura, por exemplo, né? Que é o do departamento lá dos projetos, como que chama? A gestão da cidade, a parte urbanista. Todo mundo devia ter um conhecimento sobre o mobiliário urbano mínimo. E esse livreto é de fato um bom resumo sobre os principais aspectos que nós devemos ter em mente. Bom, eu pego carona na questão do mobiliário urbano porque o desenho industrial tem tudo a ver com o mobiliário urbano. Deixa eu abrir aqui a minha tela aqui do Corel, antes da gente continuar ali. Eu vou fazer aqui mais uma folha, né? Lembrando a vocês que se eu estou no campo da arquitetura, que eu gosto sempre de fazer, não vou fazer aqui, vou fazer mais rápido, fazer na lousa aqui atrás de mim. Vou voltar aqui. Cadê a minha Meet novamente? Aqui. Gente, aqui ó. Eu falei isso para vocês e repito, né? Se a gente falar da área da arquitetura e a área do desenho industrial, são áreas irmãs, né? A área do design são áreas irmãs. E tem momentos em que há projetos que são de área de interseção, tá? São áreas de interseção isso aqui, né? Essa área de interseção são projetos comuns e um deles é justamente o mobiliário urbano, tá? Por quê? Tanto a arquitetura faz o projeto de mobiliário urbano e se preocupa com a colocação disso no ambiente das cidades, né? Se preocupa com isso com relação à identidade da cidade e tudo mais, como também o designer, vamos colocar aqui o designer, né, e o arquiteto, também é um profissional apto ao desenho de mobiliário urbano. Qual a característica? O mobiliário urbano ele tem um sistema de produção industrial, ou seja, ele deve ser produzido em série. E aí entra aquele link, aquelas áreas irmãs que eu falei para vocês, muitas vezes da arquitetura. O mobiliário urbano é uma dessas áreas, tá? Na área da comunicação visual também tem áreas que a gente chama de design gráfico, que também faz ponte com a arquitetura. E por mais que o arquiteto não trabalhe com aquilo diretamente, ele tem que ter uma boa noção, ele tem que ter um conhecimento. Existem alguns escritórios de arquitetura, por exemplo, puxa, me fugiu o nome. Me fugiu o nome do escritório carioca, né, do Rio de Janeiro, que eles têm um departamento de mobiliário urbano, de desenho de coisas urbanas. Ou seja, um mobiliário urbano é um objeto, é um componente dentro da cidade,
tá? E vocês são estudantes de arquitetura e urbanismo, não é verdade? E nesse sentido é que é importante vocês terem esse entendimento geral aqui. Bom, então vamos lá. Quando a gente fala do aspecto geral do mobiliário urbano, observe isso aqui, gente. Eu tenho aqui, ó, uma cena de, digamos, de uma situação, deixa eu colocar assim como se apresentasse, né, em que o que acontece? Você vê nitidamente que o banco, o apoio o apoio da área de, digamos, o apoio aqui de como se fosse um corrimão protetor e todos os elementos, o abrigo de parada de ônibus, a lixeira, ela tem o que? Tem um estilo. E se você olhar, esse desenho desse mobiliário urbano foi feito por um aluno de arquitetura, não é que Foz, né? Mas ele pensou o quê? Na identidade de um mobiliário para skatistas, tá vendo? Até o que ele colocou aqui faz alusão ao uso do skate aqui, usando o banco e tal, se apropriando do elemento que é mobiliário urbano para brincar de skate em cima deles e tendo tudo a mesma linguagem. Então isso é uma coisa que nós podemos trazer uma característica de identidade urbana através do mobiliário urbano. E vamos falar a verdade, talvez Foz do Iguaçu é uma das cidades que tem uma visibilidade internacional gigante, né? Embora a gente está agora num período de uma grande recessão do turismo, por causa da quarentena. Mas Foz do Iguaçu tem essa pegada de uma visão internacional. E quando nós olhamos, pessoal, para a nossa condição como cidade agora, cidade do Paraná, do Brasil, tal, aqui no oeste do Paraná, quando nós falamos sobre a identidade da cidade de Foz do Iguaçu pelo seu mobiliário urbano, nós podemos dizer tranquilamente que nós deixamos a desejar. Porque o que nós temos já está muito melhor do que nós tínhamos há 20 anos, 15 anos atrás, tá? Já melhorou bastante. Mas o que acontece? Nós não vemos uma unidade gráfica. A pergunta é, o que tem é suficiente e é bom? É suficiente e é bom no sentido do uso mesmo, da parte funcional. Mas no sentido da estética, ela podia trazer muito mais beleza, muito mais informação, muito mais identidade para o povo iguaçuense. Que é exatamente isso que nós carecemos, tá? Então, olha só, introdução, né? O mobiliário urbano, ele sempre esteve presente no processo de urbanização. Gente, eu estou para dizer para vocês que muitas cidades se originaram a partir de uma bica d'água, por exemplo. Você vai lá em Curitiba, lá no Largo da Ordem, quem conhece Curitiba sabe o que eu estou falando. Lá tem, no Largo da Ordem, tem uma nascente, lá tem agora, o Greca fez já, uns 20 anos atrás, uma cabeça de um cavalo, uma praça que sai a água da boca do cavalo, assim e tal. Aquele lugar ali, ele sempre foi uma nascente. E praticamente a cidade de Curitiba se iniciou ali. O pessoal que fazia viagem de tropas, né? Até o meu tataravô foi tropeiro, que ia para o Rio Grande, Santa Catarina, e levava as tropas de gado, porco, até Sorocaba, interior de São Paulo. Isso era feito numa trajetória a cavalo, né? Lá em 1800 e pouco. E o que acontece? Ali era um ponto de parada para dar de beber às tropas. E o que acontece? O fato de se aglomerar essas pessoas ali, já surgiu um armazém, uma hospedaria, o local de comida, né? Ou seja, então muitas vezes a ideia de mobiliário urbano, eu gostaria que vocês ampliassem isso dentro da cabeça de vocês, entendendo que o mobiliário urbano ele vai além de uma peça industrial, mas ele tem todo a ver com uma situação urbana mesmo de existência. Então aqui está dizendo, ó, ele sempre esteve presente no processo de urbanização, complementando a urbanização das antigas cidades, como bancos, fontes, bicas d'água, praças e lagos. Em muitos casos, de forma proeminente, eles determinaram o espaço e as movimentações urbanas. Quando eu digo assim, ampliem essa percepção, vejam então a partir disso, que você pega assim, vamos fazer uma revitalização da orla iguaçuense aqui, do Paraná, do Rio Paraná e do Rio Iguaçu. Gente, Barcelona fez isso. Ela tinha uma área portuária extremamente baixo astral, depravada num certo sentido. Tudo de ruim estava na área portuária de Barcelona lá.
e os caras pegam e fazem uma revitalização em toda uma orla de água, né, de áreas marítimas, vamos dizer, né? E o que acontece? Pô, tem uma revitalização fantástica, né? E você tem um ganho urbano muito de grande valor. E o mobiliário urbano, gente, faz parte dessa condição, entendeu? Não tem como você fazer uma expressão de cidade, uma revitalização, sem que o mobiliário urbano esteja presente. Tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Só ver uma coisa. Só um instantinho, pessoal. Então, eu só queria confirmar a orla marítima que ela está, Barcelona. Isso. É mar mesmo, não é só rio. É o mar Mediterrâneo, né? Certo? Onde ela está presente. Bom, então essa questão, agora pense assim, nós temos, é um fato, nós como enquanto que Foz do Iguaçu, nós temos uma identidade de cidade turística no sentido das cataratas, no caso da Itaipu, do comércio que nós temos aqui em Paraguai e Argentina, tudo isso até agora se fala numa reformulação dessas bases, né? Até mesmo porque essa pandemia atingiu assim frontalmente ao turismo, né? Mas o que acontece? E a identidade iguaçuense ela está muito ligada a essas coisas que já estavam aqui, ou as cataratas, ou aquilo que a Itaipu fez aqui, né? Ou que tinha do comércio do Paraguai. Mas nunca foi explorado, agora em termos de urbanismo, um turismo na cidade de Foz do Iguaçu. Você pega assim, Curitiba tem seus pontos turísticos? Todo mundo vai dizer, claro, sim, todo mundo tem. Todo mundo sabe disso. Mas, por exemplo, qual é o turismo de Curitiba? É um turismo totalmente urbano. Mas como que é feito o turismo? A partir de mobiliários urbanos, a partir de peças arquitetônicas e uma série de outras construções. Você vai lá na Pedreira Paulo Leminski, você vai ter lá palcos, os bancos, a maneira de utilizar aquilo. Você pega a ópera de arame, né? A passarela, o elemento construído. Você pega lá o Jardim Botânico, você pega a Rua 24 Horas, Pedreira Tanguá, tudo, gente, é uma interferência urbana que se utiliza de mobiliários urbanos. Então, vejam como é amplo, vai desde de um simples estacionador de bicicleta até toda uma ópera de arame, por exemplo, que é considerado como um elemento arquitetônico, mas que também discursa em unidade com o mobiliário urbano. E se você analisar o mobiliário urbano de Curitiba, ele está totalmente em sintonia com essas peças, onde você vê nitidamente a predominância do metal curvado, né? Você vê esse movimento no Jardim Botânico, na Ópera de Arame, na Rua 24 Horas, nos elementos que estão pela cidade. Ou seja, isso unifica uma identidade da cidade. É esse o ponto que eu me refiro que Foz do Iguaçu deixa a desejar. Tá? E vocês, como futuros arquitetos, vocês têm que perceber isso, até para cidades lindeiras também, né? Você pode sim construir essas expressões urbanas através de design. Eu gosto de dizer que design ele é uma ferramenta que traz qualidade de vida, né? Nas cidades, onde quer que ele exista, você vai ter melhoria de qualidade de vida. Bom, a tecnologia então trouxe essas mudanças nos padrões de vida para a gente, né? Nessa estrutura de vida urbana que a gente tem. Surgiram novas necessidades que foram supridas com novos equipamentos de mobiliário urbano. Ou seja, se você comparar a necessidade e a limitação que nós tínhamos há 30, 40 anos atrás e o que é hoje a cidade, você vê que surgiram de fato tecnologias. Por exemplo, hoje em dia é super interessante você ter tomada para você carregar o teu celular, não é verdade? Antigamente ninguém nem tinha celular, não havia essa preocupação. Hoje você vai no aeroporto, numa rodoviária, no local público, já tem uma torrezinha lá para
carregar o celular. Outra coisa, estava vendo, andando pela cidade aí nas últimas semanas, já estão desenvolvendo um sistema de você colocar álcool gel na mão, pisando num pedalzinho lá embaixo e borrifando aqui em cima. Ou seja, uma necessidade que surgiu, alguém já desenhou esse equipamento, né? Então, o mobiliário urbano, dentro dessa dinâmica da evolução da sociedade, evolução da tecnologia, ele também evolui. Aqui nós temos 3 exemplos de mobiliários urbanos em metal, tá? O primeiro de cima são luminárias, provavelmente num tipo de ferro fundido ou em chapa dobrada, com a parte da luminária ancorada no metal, né? Aqui eu tenho metal e madeira, só que esse metal aqui ele é termoformado, tá? Ele é ferro fundido, que a gente diz, né? É feito molde, às vezes de coquilha, às vezes é de alumínio, isso daqui. E depois é encaixado os ripões de madeira. Aqui, esse é outro mobiliário também, madeira e metal, só que aqui eu tenho barra chata dobrada, tá vendo? Ó? Posso ter tubo, aqui não apareceu tubo, mas posso ter um mobiliário em tubo também, né? E veja, o simples fato de eu pensar agora um produto de estética para a cidade, ela já começa a definir a beleza e a identidade para essa cidade. Então é isso que nós falamos em termos que Foz do Iguaçu deixa um pouco a desejar nisso, tá? E não é por falta de dinheiro, né, gente? A gente tem, né, royalty, a gente já podia ter investido, é que nunca foi prioridade ou visão da administração. Outra coisa, a conscientização da importância do mobiliário urbano tem crescido. Tem crescido porque, se a gente voltasse 20 anos atrás, nossa, Foz do Iguaçu era muito mais feia em termos de mobiliário urbano. Hoje já está melhor, mas pode melhorar ainda mais. E eu espero que seja a geração de arquitetos de vocês que num futuro não muito longe possa estar influenciando o poder público, tá? No finalzinho vou falar sobre isso também. Então essa conscientização tem crescido e o desenvolvimento desse assunto no contexto urbano das cidades modernas, né, tem sido levado à importância. O mobiliário urbano ele diferencia e valoriza o espaço urbano e ele define os padrões de qualidade de vida. Estou para dizer para vocês que quanto maior for o valor da administração pública com relação a mobiliário urbano, maior vai ser a questão de qualidade de vida, tá? Quanto mais essa conscientização do poder público, maior a qualidade de vida. Gente, fiquei horrorizado. Eu não sei, achei. Não tem nada a ver assim, a gente falar de política, né? Mas quando a gente fala assim, nas questões éticas, morais, é um negócio que a gente tem que estar sempre atualizando. Assim. Eu fiquei sabendo assim, poxa, tem um monte de gente da prefeitura, funcionário público que foi lá e retirou dinheiro lá que era para ajudar as pessoas que não têm emprego, né? Os autônomos, que ficaram tudo a ver navios aí com essa quarentena. E daí teve gente, funcionário público, que já tem o salário garantido por mês e foi lá e retirou 600, mil, outros tiraram 2 vezes 1.200. Caramba, que coisa, né? Daí eu fico pensando, poxa, e foram assim mais de 200, foram 280 e poucas pessoas da prefeitura de Foz do Iguaçu. Triste, viu? Muito triste, porque é um dinheiro que essas pessoas não teriam direito, porque esse dinheiro é para ajudar os necessitados, né? Mas o que eu quero dizer com isso? O poder público, gente. Se simples funcionários tal, vão lá e tem essa atitude que eu considero não muito ética, tá? Porque são pessoas que já têm seu emprego garantido, seu salário no fim do mês está garantido. E elas agiram assim, dá uma pena do realmente aquele que necessita, né? E esse erro ético às vezes acontece em quem está administrando mesmo. Então o cara está pouco se lixando para a qualidade de vida urbana da cidade. Se ele fizer alguma coisa, ele quer fazer para aparecer e para ser eleito na próxima eleição, né? Então às vezes Foz do Iguaçu talvez não acordou para esse senso mais humano mesmo, e dizer, poxa, fazer um mobiliário urbano para que a cidade fique mais linda, para que as pessoas não visitem só o corredor Cataratas, Itaipu, Paraguai e Argentina, mas que elas usem a cidade como uma referência boa, né? Então isso tem a ver com conscientização, com ética, com desejo moral, com desejo bom. A gente fala qualidade de vida. Qualidade de vida é dinheiro bem investido. E se você pode ter um monte de dinheiro, que nem Foz do Iguaçu ganha, né? Uma fortuna de royalties ao longo de tanto tempo, não tem um mobiliário urbano adequado, né? Não pensa na questão da qualidade de vida do seu cidadão, né? O velhinho, a senhora, a criança, a mulher grávida,
Nossa, cada situação de mobiliário urbano que você vê aqui nessa cidade que é horrível, totalmente fora de norma, totalmente fora do senso de ergonomia. Então isso é uma crítica que eu faço, porque eu falo que essa conscientização começa em nós, em cada um de nós. Conscientização ética, tá? Moral, ética, né? Que infelizmente o povo brasileiro, de um modo geral, às vezes ainda está demorando a acordar para isso, tá? Os mobiliários urbanos são produtos de uso imposto assim pela gestão das cidades, né? Viu, gente? Quando eu falo dessa questão política, é mais no sentido assim de nos despertarmos, tá? Não quero ser tendencioso para nenhum dos lados aqui, direita, esquerda, centro, meia direita, não, é mais no sentido assim, poxa, eticamente nós temos que pensar numa cidade melhor, numa cidade mais humanizada, mais justa, né? Que acolha bem o visitante e o próprio usuário da cidade, né? Então, o mobiliário urbano são produtos de uso público e normalmente ele é imposto pela gestão da cidade, tá? Ele digamos assim, você não vai fazer uma pesquisa em toda a cidade para saber o que as pessoas querem. Normalmente, ela vai ter que partir, esse design vai ter que partir de pessoas que sejam sensíveis a esse bom design para o usuário, tá? Vou dar um exemplo. Quando nós desenhamos, eu e o professor Fábio Carrijo desenhamos acho que foi em 2003, os mobiliários do Gramadão, o banco, as placas, tinha uns quiosques, tinha umas placas, lixeiras. Houve um briefing, e o briefing era assim, olha, o que vocês vão desenhar, ele tem que ser produzido aqui na região, não pode fazer nada que tem que buscar uma tecnologia fora de Foz do Iguaçu, tem que ficar por aqui. Então, tá, daí qual foi o briefing que nós pensamos? Olha, uma coisa é verdade, nós precisamos de um mobiliário urbano de resistência, ele tem que ser forte, então a ideia é da força. Depois a ideia da tecnologia, ligada a Itaipu. Depois a ideia do metal e da madeira, que seria duas coisas, tecnologia e a madeira, que também fez parte do ciclo antigo de Foz do Iguaçu. Então, esses foram os briefings que a gente foi direcionando, né? Quer dizer, o briefing que nós fomos direcionando, e nós apresentamos um mobiliário super bacana lá na época, tá até hoje os bancos lá, né? E o que acontece? Ninguém perguntou para nós como era, ele foi imposto pela nossa gestão na época lá do design que a gente foi contratado, tá? E o que acontece? Então, se ele vai ser imposto, ele tem que ser bem feito, porque a população tem que aceitar, tem que acolher esse mobiliário. Se ele for rejeitado, o que acontece? Ele vai ser depredado, ele vai ser mal utilizado, ele vai ser simplesmente não usado, e daí o que acontece? Que foi dinheiro público jogado fora. Então, nesse sentido, que o mobiliário urbano ele deve sim ser pensado de uma forma coerente, justa, honesta, ética, contemplando o cidadão, o usuário. Tá? Por isso, então, o projeto imobiliário urbano deve atender da melhor maneira possível essa necessidade do usuário, não só física, mas psíquica também. Ele tem que ser bonito, o cara tem que gostar do mobiliário urbano. Caso contrário, a não adequação vai fazer com que ele acabe sendo mal utilizado. Ou vire lá um mictório, que nem aconteceu em Curitiba umas vezes, ou vire um negócio na cama para os caras dormir lá, né? Ou vire um negócio que fica lá jogado e ninguém usa, e está lá no meio da cidade. Eu acho que eu já dei o exemplo aqui do tubo do Ligeirinho, que é um excelente mobiliário urbano lá para Curitiba, mas que aqui em Foz do Iguaçu foi uma catástrofe, porque era extremamente quente no período de calor aqui nosso, né? E mesmo assim, quando o inverno não é muito rigoroso, era quase impossível ficar dentro daquele tubo, 45 graus dentro daquilo lá, aquele negócio esquentando. O que acontecia? Aquele produto ficava instalado na cidade, mas quando o ônibus chegava, o pessoal entrava correndo tudo e daí entrava no ônibus, porque não ficava ninguém esperando o ônibus ali dentro, porque era muito quente. Não funcionou para o nosso clima, né? Outra coisa, a definição do termo, né? Tem termos aqui, ó, mobiliário urbano, português e espanhol, mobiliário urbano, urban furniture, arredo urbano. O nome, né, disso aqui o nome sempre varia, mas todos eles quer dizer, tem uma ideia de decorar, enfeitar a cidade, tá? Todos eles carregam isso como característica. E de fato ele decora, ele enfeita, ele embeleza a cidade.
Talvez esse é o ponto que o nosso mobiliário urbano ele é meio simples e ele deixa de dar essa mensagem de beleza, ou de pertinência, ou de uma palavra iguaçuência, assim, né? Então, eu posso ter desde coisa mais neutra, que é o caso nosso, por exemplo, aqui de Foz, né? Como é aqui, ó, esse exemplo que eu tenho aqui no slide. Isso aqui, ele é bem clean, tá? Madeira e metal, bem simples. E o que acontece aqui? Há uma combinação, uma harmonia entre todos os mobiliários. Isso também é uma boa definição de estética para o nosso mobiliário urbano. Esse cara aqui, Marius Krells, ele falou assim que o termo correto seria elementos urbanos. Ele tenta descolar um pouco da ideia de decorar apenas, mas sendo um elemento de design urbano, né? Embora ele enfatize a função, tá, dos mesmos, ele não, como é que diz? Ele não descarta a ideia de que as peças têm que manter a unidade, né? Então ele diz que não devem ser peças isoladas, ou seja, deve manter uma certa combinação e estética entre elas, ou seja, elementos urbanos ou elementos de decoração ou mobiliário urbano, né? Ele tem que estar dentro disso. Além disso, esses aspectos da funcionalidade, né, ele influencia diretamente a qualidade de vida da população, desde o conforto, da segurança. Lembra da ergonomia? A ergonomia visa conforto, segurança, saúde, né, e produtividade, né? Então, nesse caso, conforto, segurança e saúde é bom, né? Você pega um banco que está ali do lado do Mitre, ali na Marechal Deodoro, descendo lá. Você vai lá, mede a altura daquele banco que tem lá. Está com 65 centímetros. A pessoa senta, nem encosta o calcanhar lá no chão, né? Está tudo errado ali. Ali a pessoa que fica ali 30, 40 minutos esperando ali já fica com dormência ali na perna, né? Então, isso tem a ver com qualidade de vida, né? Com uso adequado. Dessa forma, o mobiliário urbano tem um papel interativo entre o espaço urbano e o usuário. Eu digo para vocês, aqui ó, A, B e C. É o mobiliário urbano que faz a ligação da cidade com o cidadão, usuário. Tá? Se você subtrair todos os mobiliários urbanos, você vai ter um caos na cidade. Você começa a subtrair todas as placas, todos os bancos, todas as indicações de parada, floreiras, lixeiras, né? Nossa, uma cidade ela não pode existir sem o mobiliário urbano. E a pergunta que eu sempre digo é, tá, se a gente tem que fazer o mobiliário urbano, porque tem que ter numa cidade, por que não fazer com um bom design? Né? Esse é o detalhe. Né? Então, dessa forma, o mobiliário urbano tem esse papel interativo. Né? E ele também influencia, né, no comportamento social e nas expressões culturais locais e vice-versa. Esse é o pulo do gato que Foz do Iguaçu precisa desenvolver. Eu diria o Brasil, num certo sentido, né? Em algumas partes não. Mas, por exemplo, nós aqui como uma cidade turística, o mobiliário urbano influencia e ele é influenciado pelo comportamento social local. Então nós podemos influenciar o usuário num sentido de identidade, de pertinência, de valor da cidade, ou o transeunte, o turista que vem para cá, com essa ideia de qualidade do nosso mobiliário urbano, influenciando no espaço público. Então imagine, o espaço público é a cidade, o bairro onde a pessoa está. O A, B e C são os mobiliários que ela vai fazer uso. E ela que está vivendo nesse espaço aí, tá? Categorias de mobiliário urbano. Então é interessante você saber que existem categorias. Existem os mobiliários urbanos que a gente chama de decorativo, que pode ser 2D ou 3D, tá? Quem me dá um exemplo de espaço, elemento decorativo aqui de Foz do Iguaçu? 2D ou 3D? Quem sabe aí? Exemplo de um elemento decorativo 3D ou 2D em Foz do Iguaçu. Quem cita aí um aí pra mim? Escreve aí, vamos ver. Bolas vermelhas da Brasil. Exatamente. Uhum. É um tipo de mobiliário urbano. Mas aquele mobiliário urbano, Ju, a escultura do Morumbi. Qual que é essa escultura, Letícia?
Escultura do Morumbi. Qual que é? Ah, lá do São Francisco, lá? Isso. Aham. Isso mesmo. É um espaço 3D de decorativo. Os pontos de ônibus. Os pontos de ônibus não, Ju. Ele não é decorativo. Ele é funcional mesmo. Ele é de serviço, tá? Deixa eu comentar outra coisa. Aquelas bolas vermelhas, ela é uma bola de segurança também para o carro não invadir a calçada. Se bem que eu já vi situações que nem sempre aquilo lá funciona bem. Já aconteceu de um carro bater naquela bola e arrancar a bola e a bola sair rolando no meio da rua. Tem gente tentando entrar. Deixa eu ver. Aqui não apareceu pra mim, ó. No Google Meet. Pede pra entrar de novo. Sai, né? Reinicia e entra novamente. Daí talvez apareça a mensagem pra mim aqui. Ou passou, eu olhei aqui e passei batido, não vi, tá, gente? Bom, então, espaço decorativo é isso. Isso, avisa a Ana também. Esse elemento decorativo é isso. Eu posso ter, por exemplo, tenho lá na Itaipu lá um caminhão Terex da época da construção da Itaipu. Aquilo acaba se tornando um elemento decorativo, embora ele não é um mobiliário que foi construído com esse fim. Mas, por exemplo, tem a escultura do barrageiro, tem uma coruja ali do lado do Estoril Hotel, tem umas esculturas aquela associação Rotary Club, tem umas coisas que tem uma pedra no meio engastada com umas partes de metal. Você encontra às vezes estátuas, busto ali na praça da prefeitura ali, tem o busto do Getúlio Vargas, ou seja, esses mobiliários são elementos esculturais. E tem os painéis bidimensionais, ou melhor, 2Ds, que são ilustrações. Por exemplo, um painel ali na lateral da biblioteca, tem lá um painel das cataratas. Você vai lá na praça, aquela praça na Ipi, ali na frente do shopping JL, tem lá uma escultura, tem um mural. Tem murais assim, vitrais também. Vitrais não, como é que a gente chama? Me fugiu o nome agora. Mas são ilustrações de tucanos, araras e tal, que fazem alusão à nossa identidade, tá? E são elementos decorativos. Mobiliários urbanos de serviço, gente. Esses sim, Ju. Esses são eles são de serviço. São os telefones públicos, caixa de correia, lixeiras, abrigos de ônibus ou abrigo de parada de ônibus. Eles prestam um serviço. Cabine de policiais, banheiros públicos, protetores de árvores, né? Ou seja, é uma coisa que está prestando um serviço. Um banco ali, né? Ele presta um serviço mesmo ali para eu digo no sentido assim de um banco, como é que chama? Um caixa rápido, né? É um tipo de imobiliário também que presta serviço, não é o banco. E mobiliário urbano de lazer agora são os bancos de praças, as mesas de jogos, projeto para criança, parquinho, aquelas coisas de diversão para jovens e idosos. Essas academias a céu aberto que a gente tem visto hoje em dia é um tipo de mobiliário urbano de lazer, tá, pessoal? Outros aqui, o mobiliário urbano de comercialização, é tudo aquilo que envolve dinheiro, né? Banca de jornal, banca de revistas, quiosques, bancas de ambulantes ou de floreiras, cadeiras de engraxate. Lá em Curitiba tem, aqui em Foz não tem. Hoje em dia a profissão de engraxate está bem em baixa, né? Mas antes teve uma época que tinha locais os engraxates ficaram. Mesa para café, bares, né? Em áreas públicas, né? As mesas dos bares e tal, né? Então são tudo onde envolve uma comercialização, nós temos mobiliário urbano de comercialização, de comércio. Aqui em Foz do Iguaçu nós temos algumas barraquinhas lá no começo da Avenida Brasil e alguns caixotes de vendedor ambulante, que eu considero assim uma caixa muito tosca, muito feia, que podia ser projetado uma coisa bem bacana para eles também, né? Mobiliário urbano de sinalização, tudo quanto é placa de rua, com nome de rua, tá? São elementos de sinalização. Placas informativas, placas de trânsito, placa semafórica, tudo são sinalização. E são considerados mobiliários urbanos, porque ele tem que ter o suporte
pensado para ele, né? Então vamos pensar assim, quantas mil placas eu tenho em Foz do Iguaçu, na cidade de Foz do Iguaçu? É bastante, e de diferentes maneiras, né? Então daí você vê que o mobiliário urbano, ele tem de fato a necessidade de ser esse suporte para a parte gráfica, né? Então ele também é pensado dessa maneira. Mobiliário urbano, por último, mobiliário urbano de publicidade, que são os painéis eletrônicos, outdoors, letreiros computadorizados e variantes desse. Também é considerado mobiliário urbano. Então esses três, né? Ó, comércio, comercialização, sinalização e publicidade, de decoração, de serviço e de lazer. Tá? Mobiliário urbano no sentido do critério do projeto, tá? Então, quando você projeta um mobiliário urbano, ou que você avalia o mobiliário urbano, você tem essas diretrizes gerais que você tem que abordar. Por exemplo, quando a gente vai projetar um mobiliário urbano, nós não vamos fazer projeto mobiliário urbano, vamos fazer o projeto da poltrona lá. Mas algumas coisas acabam sendo parecidas. Por exemplo, preservação e manutenção. Você tem que projetar um mobiliário urbano que você tenha condições de dar manutenção nele, porque ele vai ser vandalizado, ele vai ser destruído. Quando nós projetamos em 2003 o projeto dos mobiliários do Gramadão, colocamos lá, uma pena que eu não tirei foto quando foi instalado, tá? Porque tá tudo novinho, tudo bonito. Em questão de 2 semanas já tinha mobiliário riscado, escrito com branquinho, com, sei lá, com prego, não sei como que o pessoal escreveu nos bancos, já tinha coisa riscada, adesivo que já estavam arrancando. Então o povo é muito bruto assim, né? Infelizmente o desvio de conduta ele está presente no mundo inteiro. Não é só porque é Brasil, não. Você vai lá na Alemanha, você vai lá na China, você vai lá na França, tem o desvio de conduta, né? É para isso que existe poder de polícia, né? Para coibir o vandalismo em muitas situações, né? Então tá, a preservação e manutenção é uma coisa que você tem que pensar sempre, né? Então, a questão da resistência ao sol, chuva, umidade, temperatura e calor é o desgaste de uso mesmo. Então, não é recomendado a gente fazer mobiliário urbano que pareça frágil, ou que seja frágil, porque vai ser quebrado em questão de 1 semana, já não tem mais aquilo, e de novo se jogou dinheiro fora, né? Outra coisa importante, o aspecto da ergonomia informacional. De nada adianta nós temos aí um monte de placas na cidade, mas que elas não informam adequadamente. E Foz do Iguaçu também tem alguns detalhes que tem que ser melhorados da nossa sinalização. Já melhorou bastante. No passado era bem pior. O cara chegava em Foz do Iguaçu e dizia assim: peraí, mas eu quero ir para a Argentina, para que lado que eu vou? Eu não sabia direito para que lado que ia. Tinha que perguntar. Não tinha placa indicando. E tem alguns locais assim que você ainda fica meio perdido. Para quem não conhece, fica perdido. Ou seja, ergonomia informacional. Ele cumpre a função de informação visual, de direção e utilização. Né? É uma pergunta. Né? É claro, ele é visualmente fácil de ler ou ele é poluído visualmente? Tem excesso de informações? A harmonia das cores, como que está? O tamanho das letras, né? Isso tem a ver com ergonomia informacional. Isso aqui é o que a gente chama também de ergonomia cognitiva. A pessoa consegue entender, né? Ou não entende nada. Ergonomia interfacial ou de integração. É aquela coisa tátil. Tá? O tamanho, a medida antropométrica, a acessibilidade, a inclinação, se ele está atravancando o uso, está interrompendo um deslocamento na calçada, né? Questão de segurança, se as pessoas podem se machucar, uma criança pode enroscar a cabeça, machucar a mão, né? Tem riscos de acidente, a faixa etária do usuário que foi projetado o mobiliário urbano. Veja, isso aqui é um checklist no projeto de um mobiliário urbano bom, tá? Questão de propaganda, vai ter propaganda nele ou não? Essa propaganda vai ser vinculada e vai refinanciar a existência do mobiliário urbano? Né? Tudo isso é pensado. Aqui, outro aspecto, o espaço público como referência cultural. Gente, isso aqui é aquilo que eu comentei. Nós devemos fazer uso desse espaço público nosso como uma referência de cultura da nossa identidade. É necessário criar uma mesma linguagem de identidade nos espaços públicos. Eu posso criar uma identidade com mobiliário público urbano lá da região da Itaipu, que tem a alusão a Itaipu. Eu posso criar uma identidade do mobiliário
na Estrada das Cataratas, que tem alusão com cataratas, com coatis, com onça, tucanos, né? Eu posso criar uma identidade com, sei lá, ciclo da madeira. Essa identidade eu posso construir a partir de um referencial cultural da cidade local. Tirar partido do enriquecimento cultural para o espaço urbano, a legibilidade da cidade, a identidade e a sua cultura e as suas subculturas e signos construídos, talvez é a grande cereja do bolo. Tá? Se você perguntar, professor, mas então não existe mobiliário urbano em Foz do Iguaçu? Não, existe. O que não existe é esse valor cultural no mobiliário urbano. Tá? Então, o respeito às características históricas culturais. Uma ocasião, os prefeitos aqui, não lembro se foi na década de 80, os caras compraram um mobiliário urbano caríssimo que veio da Itália e foi colocado ali num antigo calçadão que tinha lá. Ficou lá. Né? Um dinheiro caro que foi pago naquilo. Um mobiliário urbano que vinha com uma identidade que não era nossa. Bonito, mas esse detalhe da referência histórico-cultural totalmente deixado de lado. E nós, designers, ou nós, arquitetos, nós temos essa condição de pensar essas questões histórico-culturais. Tá? É como se fosse assim, ó, o usuário ele está num ambiente construído. Né? No ambiente construído tem um contexto cultural disso. E esse contexto cultural influencia essa sensação de identidade do usuário e vice-versa. Essas coisas estão interligadas. E o mobiliário urbano faz essa ponte de identidade. Tá? Outra coisa, os arranjos físicos, ou seja, onde você põe o mobiliário urbano, como você põe o mobiliário urbano, tá? O tamanho desse mobiliário urbano, como que ele está lá. Gente, isso aqui é um exemplo, tá, do orelhão. Hoje em dia nem se usa mais orelhão, né? Ou usa muito pouco, eu acho que ninguém usa mais por causa do celular. Mas o orelhão era um dos elementos assim, mais vandalizados, né? E era assim, a colocação, às vezes colocava o orelhão lá do lado de um ponto de ônibus, daí quando o ônibus saía arrancando, ninguém escutava nada na conversa, assim, né? Então isso tem a ver com como você pensa lá a colocação, né, do mobiliário. Por exemplo, você colocar telefone público em lugar barulhento, colocar bancos atravessados no sentido do deslocamento da calçada, né? Ou colocar um banco num lugar obscuro que fica perigoso, assalto, né? Então tem todo um pensamento de urbanismo mesmo para você fazer a gestão do arranjo físico do mobiliário. Tá? Não é só fazer o mobiliário, mas também como você coloca ele. Outra coisa é a questão do vandalismo, né? Que eu já tinha falado um pouquinho lá. A questão cultural, existe leis para isso. Tá? O detalhe seria fazer com que a população fosse ensinada, doutrinada, né? A cumprir as leis de cuidar bem do mobiliário. Né? O aspecto da robustez e da fragilidade e as facilitações. Se você projetar um mobiliário urbano que parece coisa de Barbie, vai dar mais vontade do pessoal quebrar. Agora, se você projeta um mobiliário urbano que é robusto, parece o Hulk, opa, os caras já nem pensam fazer um negócio desse, porque já vê que é forte, a expressão é força. Então isso é bem interessante no projeto imobiliário urbano. Se a cidade ainda não sabe utilizar, então é bom que esse mobiliário aparente robustez e força. Senão, e mesmo assim ele vai ser vandalizado, mesmo aparentando, né? Não é uma coisa que impede a outra lá. O aspecto da qualidade do uso, né, nas realidades, ou seja, o desvio de conduta faz parte da sociedade, que nem eu falei, né? Mas se ele tiver adequado, se aquilo tem sentido para o usuário, ele preserva mais, né? Agora, se aquilo não tem sentido para o cara estraga mais também, tá? E a manutenção e a continuidade dos investimentos. Pense assim, ó, você construiu sua casa, mobiliou sua casa, e nunca mais você vai precisar pintar a sua casa, arrumar a parede, trocar o móvel. Não, você vai ter que manter, você vai ter que ter continuidade de manutenção na sua casa. O ambiente urbano da cidade é a mesma coisa. O mobiliário urbano, ele também precisa de manutenção, de continuidade, de investimento, de atualização, né, de inovação. É uma coisa, a cidade é algo vivo. E o mobiliário urbano que está na cidade também é algo vivo. Eu diria que nós, aqui em Foz do Iguaçu, nós poderíamos reformular, no mínimo, a cada 6, 7 anos os nossos mobiliários, assim, dando novas faces, né?
e criando esse elemento de beleza mesmo, né? Exemplos de padronizações. Esse aqui é um exemplo categórico, até antigo, né? Mas, por exemplo, você pega assim as caixas de correio que antes tinha, eram amarelas, os orelhões eram amarelos alaranjados, as placas, mantendo sempre uma unidade, né, de estética entre eles, tá? Esse é mais importante aqui dessa parte aqui, ó, que eu falei para vocês, ó. Essa unidade aqui, tá? Unidade estética é muito bom, muito importante. Isso aqui reforça a identidade da cidade, tá? Finalizando então, a questão da política administrativa e as implantações. Bom, tá aqui o Chapolin Colorado e a chave do negócio. O que eu quero dizer com isso? Gente, quanto mais consciência, mais profissionalismo, mais técnica, mais a equipe técnica da cidade percebe o valor do mobiliário urbano, mais qualidade de vida. Quanto mais atrapalhada, quanto mais politiqueira, aquela coisa, né, sem, né, que o cara até faz o mobiliário urbano, mas ele faz a partir do nariz dele, sabe, um negócio assim tosco mesmo, um negócio mal feito, faz para ganhar dinheiro, né? Quanto mais atrapalhado for a administração pública, pior vai ser a qualidade do mobiliário urbano. Quanto mais consciente, melhor for a administração pública, melhor a qualidade do mobiliário urbano e, consequentemente, a qualidade da cidade. Então, a administração pública incide diretamente sobre a qualidade de vida da população. Quanto maior a consciência social e técnica, melhor vai ser o mobiliário urbano dessa cidade. A necessidade de considerar a questão histórica, cultural e climática da cidade, de qualquer mobiliário, em qualquer cidade, é fundamental. Eu estou falando para Foz do Iguaçu, mas vai para qualquer lugar do mundo, tá? A formação da cultura influencia a forma pela qual o indivíduo assimila o objeto. Ou seja, quanto mais cultura de mobiliário urbano ele tem, melhor ele vai assimilar o próprio mobiliário urbano. O contrário também é verdadeiro, tá? O universo cultural público, né? Uma vez eu conversei com uma pessoa que era da prefeitura sobre o mobiliário urbano, faz tempo já, e ele disse assim, eu falei, olha, o que vocês acham? Não é o caso de a gente desenvolver, assim, na realidade eu estava me oferecendo no sentido, vamos desenhar, né, mobiliário urbano, assim. Daí a pessoa disse, olha, Foz do Iguaçu não dá certo, o povo aqui é muito ignorante. Puxa vida, cara, que tristeza falar uma coisa dessa, né? Porque é como se dissesse assim, ó, o povo aqui é ignorante e sempre vai ser ignorante. Ou seja, como é que você vai educar se você não fornecer a base da educação para um mobiliário urbano? Como é que começa isso? Colocando um mobiliário urbano de qualidade. Se o cara vai lá e quebra, a prefeitura vai lá e arruma. Se o cara quebra de novo, vai lá e arruma. Até que ele vai se acostumando e para de quebrar. E para isso que tem leis, né? Pune o cara, prende não, né? Mas dá uma multa pro cara. O cara vai aprender. Ou seja, em 10 anos, em 20 anos, Foz do Iguaçu teria seu mobiliário urbano de alta qualidade e a população estaria aprendendo a cuidar. Mas quando você não ensina o cidadão, você não ensina nunca. É tipo um filho. A criança lá com uns 3, 4 anos, é a época que eles tentam fazer do jeito deles e como eles querem, né? E daí nessa hora você tem um filho, faz de conta lá, né? E daí você diz assim, ele é muito teimoso, ele não sei o que, e você não ensinar ele vai ficar teimoso mesmo, né? Então é uma questão de ensinar o cidadão. Outra coisa, o estudo das circulações, das interferências físicas, isso aqui, gente, a interferência visual, isso aqui é totalmente arquitetura urbana. Você pensar isso de forma prática, tá? E as questões de continuidade e manutenção, tratamento sistêmico do assunto, seriedade e compromisso. Vou dizer uma coisa, eu falei no começo da aula, ética. Se a prefeitura, se os gestores da administração pública, eles têm compromisso moral, ético, ele vai ter compromisso com qualidade de vida. Se ele tem compromisso com qualidade de vida, ele vai pensar adequadamente o seu mobiliário urbano. Tá? Então isso é bem verdadeiro. Seriedade e compromisso. E as diretrizes no sentido de, quando a gente pensa como que a gente faz um mobiliário urbano, então começa com conceitos e estudos socioculturais do local, para você adequar culturalmente o teu mobiliário, o teu design, a tua estética a isso aqui. Depois, o estudo da forma e da função.
você tem que adequar estética e a funcionalidade, ergonomia, tá? Depois, reconhecimento de materiais e adequações. Pera aí, eu tenho esses 4 materiais assim principais, tá? Tem mais, tá, gente? Teria outros, mas os principais. Os metais, que são chapas, os perfis, os maciços, ferros, né, perfis, tubos, né, fundição, uma coisa de metal que você faz. Os polímeros, que são os plásticos, tá? Acrílicos, PVCs, policarbonatos, borrachas, ou seja, que vão muitas vezes ser utilizados. Madeiras, desde as mais rústicas, beneficiadas, chapas, vigas, tábuas, bitolas, principalmente em bancos, tá? Banco de sentar, a madeira onde as pessoas entram em contato, sempre é melhor você colocar madeira do que deixar metal ou deixar concreto, entendeu? Ferragens, né? Prontas ou desenhadas, são dobradiças, elementos de junção, parafusos, né? Aqui faltou a alvenaria, tá? Ou os concretos, tá? Né? Também faz parte do mobiliário urbano. Projeto e desenho, detalhamento, né? Tem que fazer projeto, desenho, detalhamento e protótipo, né? Quando nós fizemos lá o mobiliário do Gramadão, nós fizemos o projeto, fizemos o desenho, fizemos um ensaio de maquete, não cheguei a fazer nem a maquete como um todo. E quando foi feito o protótipo, o cara pegou e já fez, acho que eram 30 bancos, já fez os 30 bancos lá. E nem fez o protótipo, ou ele já fez tudo. E acabou que a angulação do banco lá que está na Vila A não ficou boa. Eu sempre quando eu vou lá digo, puxa, esse banco, né? Ele poderia ter ficado melhor. Mas o cara não fez protótipo, já fez todo o banco, mas tem que fazer os protótipos. A implantação e a manutenção, né, seria o próximo passo lá. Certo, pessoal? Então, isso aqui, ó, eu vou deixar à disposição para vocês, tá? Esse tema do mobiliário urbano. Vejam que eu fiz uma abordagem bem ampla, né? Assim, e falando dos principais valores. Então, o mobiliário urbano ele está totalmente ligado àquilo que nós falamos. Só um instantinho. Dessa questão ele está sempre ligado a essa questão forma e a função, né? Ele está sempre ligado a isso, tá? E agora acrescente que quando eu tenho a questão forma, lembra que ele diz respeito à estética. E a estética, ela está vinculada à ideia da psique, da alma, né? E essa psique é que dá a base da questão cultural, tá? Então veja como as coisas se vinculam, a questão histórica, cultural, dessa percepção do povo, do público, assim, né? Vocês conseguem ver aqui a minha tela, né? Tá correta para vocês aí a forma que está escrito aí, né? Não está invertido não, né? E aí, pessoal? Está invertido para vocês aí, não? Está invertido? Eita. Agora ficou certo. Então, essa questão... Isso, legal. Obrigado. Então essa questão é fundamental que a gente perceba o mobiliário urbano dentro desse valor. Agora, se eu tenho um ferramental funcional da ergonomia, o projeto em si de design, então tem tudo para dar certo, tá, pessoal? Essa questão do pensamento do mobiliário urbano. Bom, então isso aqui é uma das coisas que eu queria abordar com vocês. Isso vai estar à disposição lá no RA para vocês também imprimirem, terem lá, né? Se vocês... já aconteceu de alguns anos, professor, a gente está pensando em desenhar mobiliário urbano lá para uma cidade aqui, Lindeira, aqui, pode contar com a gente em termos de consultoria, sei lá, né, qualquer coisa assim nesse sentido de a gente conversar, da gente melhorar ainda, entrar em particularidades, ou se você quiser conhecer um pouco mais desse tema, né, um tema muito vasto, um tema muito legal e está exatamente na ossada tanto do arquiteto de fazer o mobiliário urbano como na ossada também do designer ou do desenho industrial. Por quê? Porque é um elemento de fabricação serial, tá?
Bom, além disso, agora eu queria entrar na segunda fase. Oi, diga, Ju. Pode falar. Vamos falar isso que eu ia falar agora, sobre a nossa segunda etapa agora da nossa aula, que é o nosso projeto, tá? De poltrona. Então, em primeiro lugar, eu tinha pedido para vocês fazerem um levantamento de pesquisa. Eu prefiro que você... acho que a Tamires me mandou no WhatsApp, né, Tamires? Mas pode me mandar no vilaneto@gmail, tá? Vou colocar aqui, ó, a pesquisa. Manda lá. Quem não mandou ainda, pode mandar até o final da aula. Vilaneto arroba... não, vamos... Melhor, pessoal. Deixa eu fazer diferente. Pera aí. Olha lá, presta atenção. Deixa eu ver aqui um pouquinho. Manda no vila arroba udc.edu.br, tá? Manda aqui, melhor. Eu estou centralizando no e-mail da UDC, porque a minha caixa pessoal particular fica cheia com outras coisas e mistura com os trabalhos da faculdade, tá? Então quando manda só no e-mail da faculdade fica melhor para mim. Quando eu fui agora para lançar as notas de vocês, nossa, foi um Deus nos acuda, porque eu perdi conforme o horário que o aluno mandou, ele ficou lá junto com outras coisas de outras empresas que não tinha nada a ver, e aí ficou perdido. Aí quando eu passei, não vi aquele trabalho entregue. Professor, mas eu já mandei para o senhor. Então manda de volta, por favor, reenvie, porque eu perdi o trabalho lá no meio, tanto e-mail, tá? Então tá. Gente, nós vamos falar agora sobre... Antes disso, tudo bem até agora? Beleza? Estão gostando da aula? Pergunta complicadinha essa, né? Sabadão, à tarde, tem que ficar aguentando o Vila aqui falando sobre design de mobiliário urbano. Gente, mas na prática, na vida profissional, é muito legal esse tema, você trabalhar com ele. Eu pelo menos já trabalhei, eu acho bem legal. Deixa eu colocar para vocês. Deixa eu ver uma coisa aqui, só um pouquinho. Professor, o que precisa enviar para ti certinho? Isso, deixa eu falar. Olha só, gente. Nós começamos, eu lancei na aula... eu lancei na aula retrasada. Revisão. O que é isso aqui? Tá aqui. Eu lancei na aula retrasada para vocês os nossos principais etapas. E as 3 principais etapas eram isso aqui, ó. A pesquisa, cada dupla vai pesquisar 5 modelos de poltrona. Salva lá num PDF ou salva num PowerPoint, seja lá o que for, e manda a pesquisa. Como que tinha que fazer? Você pesquisar 5 poltronas, tá? Cadeira, poltrona, destacando qual autor, a data daquilo, 1956, e o material, metal, madeira, sei lá. Isso aqui só a pesquisa por dupla. Depois o briefing que vocês também vão escrever hoje, se não escreveram, escrever hoje, né? Para quem que vocês pretendem projetar? Eu estou pensando, professor, trabalhar assim, dessa forma, com madeira e com metal, não sei o que, não sei o que. Para quem é? Eu quero fazer para adolescente, quero fazer para mim, que sou, sei lá, casal novo, jovem casal com filho, com sem filho. Quero projetar para uma pessoa idosa, quero projetar... Para quem que você vai projetar essa poltrona? Essa cadeira, tá? Esse você vai dizer no teu briefing. Lembra de articular assim, ó, do tipo, é uma função estética que visa um produto de uso individual ou de uso coletivo. Começa a colocar o teu briefing dentro da nossa teoria, tá? Outra coisa, as alternativas são os desenhos que vocês vão mais ou menos rascunhar mesmo, no nível de rascunho, tá? Vamos voltar aqui para minha tela aqui. Gente,
Então, isso daí eu quero que vocês mandem hoje pra mim até às 5h10, né? Eu vou deixar aberto assim para que vocês, ó, professor, vamos fazer o nosso mobiliário urbano, vai ser assim e tal, né? Estamos pensando em fazer assim. Façam um rascunho, o desenho de vocês. Sugestão. Não é para fazer assim, estou pensando em fazer uma cadeira assim, ó, né? Todo estilosa assim. Não é para fazer um desenho de vista lateral só. Pensem em caixa, pode ser uma caixa até isométrica se for o caso, tá? Mas tentem colocar o seu design dentro de uma coisa que você enxerga tridimensionalmente, assim. Para mim, o rascunho. Isso aqui vai ser o estudo que eu quero que vocês façam, tá? Olha lá, ó, desenhei a caixa, né? E aqui eu fiz a poltrona, ó. Digamos, como que eu estou pensando, né? Estou pensando aqui, sei lá, dessa maneira aqui, por exemplo. Minha poltroninha baixinha e tal. Se ela tem um tipo de capitonê, né? Ou seja, eu quero um desenho assim que tem uma expressão assim, não assim, tá? Só de lado. 3 por equipe. Ou seja, 3 desenhos. É legal cada um de vocês desenhar, né? A dupla desenhar 1, 2, 3, 4 e selecionar os 3 melhores e desenhar lá. De preferência, pessoal, pegue um A4 assim, ó. Tá? E faz assim, ó. Opção 1, opção 2, opção 3 do seu design. Tá? Coloca o nome da dupla lá. Isso aqui são as alternativas. Nem que elas sejam apenas alternativas estéticas, tá? Mas ela não está totalmente resolvida. Porque uma vez que a gente viu, sei lá, gostamos da letra B, que foi a letra que a gente gostou mais. Sei lá, gostei dessa aqui. Nós chegamos com... Então daí nós vamos desenvolver ela, tá? Onde vai entrar a parte de ecodesign? Onde que vai entrar a parte de ecodesign? Muito bem, eu tenho que usar para ser ecodesign. Vocês conseguem ler ecodesign lá? Tá, para mim tá tão embaçado aqui, gente. Mas dá para ler pelo menos um pouquinho, né? Ecodesign. Legal. Gente, quem pode me dizer aí, para que o meu produto seja um produto de ecodesign, ele tem que ter o quê? Princípios de ecodesign. Quais são os princípios de ecodesign que você vai colocar no teu briefing, tá? E que vai colocar daí no teu produto? Porque se o briefing está pedindo, é uma diretriz, então você pode tranquilamente dizer, olha, o produto vai ser feito com esse material, com aquele, ou vai ter isso, vai ser aquilo. Né? O que vocês me sugerem? É vocês que vão fazer. Mas vamos falar, eu tenho basicamente cinco princípios de ecodesign. Quem me fala aí? O primeiro, vai. Quem fala princípio de ecodesign? Valendo meio ponto na média. Oi. Vai pensando aí. Reaproveitamento de material descartado. Isso, reciclagem, né? Exatamente. Reaproveitamento, reciclagem. Deixa eu abrir o chat aqui. Descartado, né? Exatamente. O que mais? O desenho é para hoje. Pode fazer um áudio, sim, sem problema. Oi, prof, tudo bem? Tudo jóia. Diga, Ju. A minha dúvida é, esse desenho dos 3 modelos, você quer a mão? A mão livre mesmo, é um... Ou você quer... Ou você quer no SketchUp, por exemplo?
Pode ser. Veja, esses desenhos são desenhos de alternativas. Então, eu digo para fazer à mão, eu gosto do desenho à mão mais rápido, porque eu estou concebendo um conceito. Mas se você fizer no SketchUp, também pode ser. O importante é termos 3 alternativas, tá? Tá, e os três modelos de poltronas que a gente tem que mandar como inspiração, tem que ser de material reciclado ou pode ser qualquer modelo que a gente está na internet? Não, aí que tá. Aí entra a parte do projeto em si. O modelo que você pesquisou não precisa ser reciclado, não. Não precisa. Ele é a inspiração estética para você. Olha o Pedro entrando aí. É a inspiração estética ou a linha, alguma coisa que te inspire, que você gostou, que você achou legal. E você pode, por exemplo, digamos eu pego uma poltrona Barcelona, que nem alguém mandou já na pesquisa, acho que foi a Tamires. A poltrona Barcelona. Daí o que acontece? Eu vou fazer uma poltrona que ela tem uma referência, que tem a Barcelona como uma referência para mim, mas eu vou fazer ela pensando em ecodesign. Ótimo, não tem problema nenhum, tá? Deixa eu falar, gente, a questão lá do princípios do ecodesign. Quando eu falo assim, adequação, quando eu falo a característica do ecodesign é pensar em baixo impacto ambiental. Ponto pacífico. Isso é ponto pacífico para todos os princípios, certo? Mas como que eu reduzo o impacto ambiental? Trabalhando com um produto, ou melhor, com um material ou de reciclagem, ou de reuso, ou, por exemplo, de renovação de energias renováveis, tá? Um exemplo de material de energia renovável, o MDF. Olha que coisa, MDF. Esse móvel que a gente usa, que todo mundo usa, é um tipo de material, né? Porque ele é feito de reflorestamento de pinos, principalmente o pinos, tá? Ou seja, o MDF é um material até certo ponto que responde às questões de ecologia. Legal, já é um valor. Agora, por exemplo, deixa eu pegar aqui, aquele que eu mostrei a aula passada. Esse caso aqui dessa poltroninha aqui, um outro princípio de mobiliário urbano, outro princípio de ecodesign, acúmulo de funções. De fato, eu tenho um mobiliário urbano, ele foi feito em MDF, tá? Ele foi projetado para MDF, tá? Vocês podem fazer de isopor, tá? Mas se você dizer, vai ser MDF, não tem problema. Mas o modelinho de você não precisa ser já da madeira do objeto. Professor, é de metal, mas eu fiz de caninho de plástico. Não tem problema, você está dizendo que é metal, mas tem que parecer, né? Olha só, acúmulo de funções, né? Eu tenho aqui 3 funções. A poltrona reciclado, um local para guardar isso, um local para guardar aquilo, né? Eu tenho acúmulo de funções. Outro princípio de ecodesign, modularidade. A mesma poltrona virou um banquinho, que virou uma mesinha, que virou não sei o que virou isso, blá blá blá. Ou seja, eficiência energética. Professor, a parte do encosto da minha poltrona eu fiz tudo com fibra de bananeira. Por quê? A fibra de bananeira, a gente economiza muito energia do que eu botar um corvinho aqui, por exemplo, se eu fizer tudo de corvinho. Nossa, você já falou em eficiência energética. Olha a quantidade de energia para existir um corvinho e a quantidade de energia para existir uma trama de fibra de bananeira ou uma coisa de algodão cru. Ou seja, o material, fibras naturais, o material de reflorestamento, o material de reciclagem tem a ver com eficiência energética, tem a ver com redução do impacto ambiental. E são esses os elementos que eu quero que vocês trabalhem. Mas se você fizer isso daí e mais um pouco, fiz um negócio modular, professor, mais ecodesign. Fiz um negócio com dupla funcionalidade, mais ecodesign. Ou seja, esse é o desafio. Eu ter uma alternativa que seja bonita, legal e que responda ao ecodesign. E é lógico, atrelado a um mercado de consumo verdadeiro. É adolescente, senhora, é para sala de jantar, é para varanda, é para uma sala de leitura.
Ele pense que o teu produto não é só um negócio bonitinho de ecodesign. Quem que é o mercado? Não existe design se não tiver mercado. Porque o mercado desenha para o design, ele desenha para um mercado de consumo. Ele vai ser produzido em série. Eu gostaria que vocês colocassem aí na cabeça, que vocês pensassem, colocassem no pensamento desse projeto, que a ideia é um produto de produção industrial. Vamos pensar assim, 50, 100 peças por mês. É um produto de fabricação serial. Por isso, design industrial. Com o seu apelo de ecodesign e com a sua realidade da ergonomia. Para entregar hoje só os 5 modelos e 3 desenhos. Isso que eu já tinha lançado, né, na semana retrasada, né, para vocês pesquisarem 5 modelos. A dupla, tá, gente? A dupla. Não é individual, não. A dupla. Pesquisar os 5 modelos, colocar lá nome, data e o material, né? E começar as gerações alternativas, que não precisa estar definida, tá? Ela tem que ser para a gente introduzir a nossa... Como que a gente vai como que diz, encaminhar esse projeto. Eu tinha anotado aqui a pesquisa, o briefing também para hoje e as alternativas, tá? O briefing diz respeito a você dizer, professor, nossa poltrona é para jovens adolescentes, né, que curtem música, que é um produto de uso coletivo, mas ela pode ser individual também, porque se for um presente para uma adolescente, vai ter um local para guardar, para recarregar o celular, já dupla função. Aqui vai ter um local disso, daqui, ou seja, façam o briefing. Eu não estou dando o briefing para vocês, eu poderia até dar, né? Mas eu quero que vocês, pensando na nossa teoria, usem do briefing. E tem o apelo ecológico, que a gente está pensando em trabalhar com material reciclado assim e tal. Vocês escrevam esse briefing. 3 coisas, deixa eu colocar aqui na lousa aqui. Para hoje, né? Que nós falamos na aula passada, tá? Como que vocês vão me entregar isso? Se vocês fizerem tudo no Word, fazer um PDF, tá de buenas, tá? Fazer as alternativas, fazer o texto que é do briefing e fazer ali a Ctrl+C, Ctrl+V daquilo que você pesquisou de cadeira, que você achou legal, né? Tá de bom tamanho. Então, em primeiro lugar, eu tinha falado da pesquisa, que era 5 exemplos, tá? Autor com a data do projeto e o material. Referência de material, tá? Depois, outra coisa para hoje é definição do briefing. Ou seja, como que você está pensando, né? Pense aqui naquele aspecto teórico que eu falei, tá? E por último, as 3 alternativas. Certo? O ideal, gente, é que vocês façam... Quem já mandou para mim a pesquisa, não tem problema, tá? Acho que eu me lembro. Teve gente que já mandou. O ideal, pega e coloca tudo num único PDF. Fica legal daí pra mim também, tá? Junta lá com a pesquisa que você já tem. Coloca a pesquisa, o briefing, né? E as 3 desenhos. Lembrando que os 3 desenhos, se quiser mandar mais de um também pode, tá? Vocês estão em duplas, né? Ó, tô pensando assim, como que eu vou fazer tal, essa poltrona. Pessoal, eu tava pensando... Todo mundo entendeu? Alguma dúvida? Legal. Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Fica à vontade. Não resisti a fazer essa brincadeira com vocês. Fica um silêncio aqui, rapaz. Ai, ai.
Deixa eu comentar mais uma coisa. Relativo à apresentação. Legal. Bom, a entrega final nós vamos fazer até o dia 27 de junho. Cara, é muito tempo, não é? Mas só que não deixe para última hora, gente. Dia 27 provavelmente é semana de provas e entrega de projetos. A nossa última aula mesmo é no dia 20, tá? Nosso último conversa, mas eu já quero falar para vocês como que eu vou querer a entrega desse trabalho. Melhor, eu vou escrever certinho, que daí vai ficar mais prático para vocês. Mas o que eu queria dizer, por exemplo, isso aqui é uma poltrona Phantom, tá? Década de 60, uso de plásticos, né? Muito comum desse período aí, tá? Poltrona Phantom. E o que acontece? Como que digamos que você fez o seu modelinho lá em isopor, revestiu lá, colocou um papel contact para dizer que era madeira, o que era tubo você colocou com araminho dobrado, sei lá, né? Você fez o teu projeto, que eu vou te assessorar, tá? Não é que você vai fazer sozinho, não vou ver nada. Depois eu quero ver um por um. Provavelmente no nosso próximo encontro, daí eu vou fazer assessorias. Hoje já dá para fazer assessorias, tá, pessoal? Mas assim, mais no sentido de uma vez que você tem um modelinho, mesmo que ele seja lá, ele não tem necessariamente, você não está fazendo um protótipo, você está fazendo um modelo em escala de redução. Qual que é a escala do modelo que a gente vai fazer? 1:5. Daí é o seguinte, digamos que eu vou fazer o rendering dele. Na realidade, você não precisa necessariamente fazer o rendering. O que eu quero fazer? Eu quero fazer com que uma das coisas que você tem que apresentar para mim em design industrial, você apresente a mesma coisa em informática, tá? Essa é a ideia. O trabalho que eu vou pedir lá, em vez de pedir mais um outro trabalho que não tem nada a ver com esse, é o mesmo trabalho, só que lá eu avalio de um jeito e aqui eu avalio de outro. É um jeito da gente reduzir trabalho para nós, tá? Isso mesmo. Uhum. Eu vou fazer esse documento, vou postar para vocês. Postar documento com o trabalho final. Desenho industrial. Já tomei nota aqui para mim fazer isso. Mas então vamos ter que criar no Corel essas poltronas? Não, é isso que eu ia dizer agora. Então, ó, o que nós estamos trabalhando lá na Informática 2, no quesito trabalhar com o Corel? Nós estamos trabalhando a ideia de como gerar os comandos para fazer o quê? Apresentações, não é verdade? Apresentação de uma planta humanizada. Né? E agora, como que eu posso fazer a apresentação de um mobiliário? De uma poltrona? Ou seja, o que vocês vão fazer? Vocês vão produzir o seu modelo. Deixa eu ficar mais aqui que daí. Você produzir o seu modelinho na escala 1:5. Vai ficar mais ou menos desse tamanho que está aqui, tá? Daí o que acontece? Você pega e fotografa o teu modelo. Fotografou o teu modelo, tá? O que aconteceu? Fotografou o modelo, você tem uma foto dele lá. De preferência, não vai fotografar assim muito de baixo, assim, ó. Senão você não vê o aceno, tem que fotografar como quem está olhando. Se o meu modelo tem, digamos aqui, 80 de altura, né? Do chão até embaixo 80, então o que acontece? 80 de altura, se eu ficar mais ou menos a mais 80, vai ficar 1,60. Fotografa olhando ele como um usuário, tá? Deixa assim, ó. Né? Fotografo como um usuário aí, uma boa foto do seu modelo. Daí o que acontece? Você vai recortar. Essa é a minha ideia. Todo mundo, tá, gente? O que eu vou fazer aqui? Deixa eu mostrar o que vocês vão fazer. Então eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui essa poltrona que eu vou usar, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu fazer aqui.
Deixa eu... Cadê aqui? Eu vou parar a apresentação, tá? Já retomo aqui, porque eu vou fazer vou pegar uma imagem aqui de um outro banco da minha família aqui. Vamos ver se eu acho aqui o que eu faço aqui para ir mais rápido. Tem que mandar. Aí, agora sim. Deixa eu voltar aqui. Pessoal, vou compartilhar aqui de volta aqui para vocês. Como que vocês vão... Tô falando isso já para vocês meio se prepararem, já pensando lá na nossa apresentação desse trabalho para desenho industrial. Como que vai ser? Eu vou escrever direitinho, tá? É só para ficar mais claro para você. Olha só. Você vai fotografar o seu modelo. Fotografei. Você vai fotografar a dupla, tá? É em equipe, né? Fotografem vocês aí. Depois, na apresentação. Ou seja, daqui a um mês. Daí você vai fazer o quê? Você vai fazer o recorte. Isso aqui é o que eu vou avaliar lá na Informática 2, tá? Aí você vai recortar a tua foto e do teu dupla. Né? Recortou a tua foto lá. Daí você vai recortar também o seu modelo aqui, né? Vou fazer aqui mais ou menos só. Daí você vai gerar um contexto de... Vamos colocar... Um contexto da tua apresentação, tá, gente? E você vai colocar o seu objeto com você lá do lado, lá. Você e seu amigo. Você e seu dupla. Tá? O modelo que você fez em isoporzinho e tal, fotografado. A tua foto também você fotografar você e a tua equipe. Ah, eu quero fazer o meu amigo sentado. Senta um na cadeira lá, na cadeira de verdade, depois recorta e põe um sentado na cadeira, ia ficar bem legal também. Mas é legal colocar uma visão, né? Uma outra visão lá de lado, do outro lado, sei lá.
por trás, assim, né? Para ficar ilustrado o teu desenho, tá? Nós vamos fazer os desenhos de vistas, tá? Frontal, lateral, superior. Isso aqui é vistas ortogonais. Vistas ortogonais, com medidas. E eu vou passar depois tudo a limpo. Indicação dos materiais, tá? Que isso aqui seria o mínimo da gente fazer para essa fase de design, tá? Ou seja, você fazer o desenho, apresentar o que seria o rendering, no caso é a foto do modelinho, colocar a figura humana de referência. Eu quero que coloque a figura humana de vocês, porque vocês recortam vocês mesmos e colocam, vai ficar bem bacana, vai ficar curioso assim, tá? Vai ter o desenho técnico, que são as vistas ortogonais com medidas e indicação do material, e o memorial conceito. Que é aquilo que eu falei, é uma continuação, é o briefing que você fez aí, né? Escrito aqui também. Tudo, pessoal, vamos fazer num formato A2, vamos fazer para você ter espaço para trabalhar, né? Eu sugiro, tá, que a gente trabalhe com a margem, tudo certinho, né? Mas daí nós vamos usar essa diagramação dessa folha, fazendo os recortes, tudo, como sendo o nosso trabalho final também da informática, ok? Capite? Cadê os grilinhos de novo? Vou pôr os grilinhos para vocês. Certo, gente? Então o que acontece? Joia, legal. Nós vamos... O mesmo trabalho que a gente vai fazer para a Informática 2, que vai ser o trabalho final, né? Vocês vão fazer para o desenho industrial. No desenho industrial eu vou avaliar a poltrona, a questão ergonômica, a questão dos desenhos, o uso do material adequado e o memorial, que é o design mesmo, né? Digamos assim que nós fôssemos fazer mobiliário urbano. O mobiliário urbano ele é feito por diversos elementos. Eu tenho o banco público, eu tenho o abrigo de parada de ônibus, eu tenho a lixeira, eu tenho um bebedouro, eu tenho, quer dizer, são vários elementos, mas são mobiliários, tá? Como seria se a gente fizesse o projeto mobiliário urbano? Nós iríamos ter que desenhar todos eles, né, e fazer algo semelhante a isso. Não vamos fazer isso, né, agora, né? Em outros períodos, outros semestres a gente fazia, daí fazia maquete volumétrica e tal, né? Mas agora, eu acho legal. Gente, uma coisa, eu quero que vocês assim façam a apresentação desse projeto bem bonito, tá? E fotografando seu modelo. Aqui eu tenho duas, é a mesma foto, né? Mas você fotografa seu modelo aí umas 2, 3 vezes, e 3 vezes já tá legal. Fotografa um detalhe, por exemplo, né? Ó, aqui não aparece, mas se eu abrir a poltrona, ela já fica uma poltrona diferente. Fotografa se tem a combinação, né? Recorta direitinho, tá? Uma dica depois é você pegar uma foto tua que tenha a iluminação semelhante ao que está a iluminação do teu objeto. Se você fotografar no mesmo ambiente, vai ficar super legal. É para usar a imagem da maquete. Porque todo mundo vai ter que fazer um modelo físico na escala 1:5. Então daí, como você vai ter o modelo físico, e para que fazer o modelo físico? Isso. A geração de alternativas, os desenhos você pode usar no SketchUp mesmo, no AutoCAD, pode ficar à vontade para criar, para desenvolver, mas a apresentação é assim. Gente, quer ver uma coisa bem real? Digamos que todos vocês, nós somos uma turma grande, são 42 alunos, vai dar 21 grupos aí praticamente, né? Se ninguém desistir, 21 grupos.
olha só, digamos que você vai... o teu escritório, imagine que o teu duplo é um escritório agora de arquitetura e design, um escritório de arquitetura mesmo, e você vai concorrer ao desenho de uma poltrona de uma empresa. Legal, tranquilo, Patrícia, valeu. Uma empresa lançou um... Vou sair, tem que... Legal, tranquilo, Daiane, fica bem à vontade. Uma empresa fez lá está contratando para o desenho de um móvel, de uma poltrona, né, que seja. Como que você vai apresentar essa poltrona? Digamos que tem lá 10 escritórios que vão concorrer. Eles vão inevitavelmente pedir para você o desenho técnico, que material você está usando, qual o contexto de uso dele, se ele já não passar o briefing para você. Mas ele vai pedir que você faça ou o protótipo ou o modelo em escala. Em design, é impossível você vender design sem que esteja um modelo físico, tá? E é por isso que nós vamos fazer um modelo físico dessa poltroninha aí. E no nosso caso, como a gente está fazendo a disciplina de informática, nós vamos utilizar ele mesmo para fazer a própria apresentação da disciplina. Daí vai ficar bem bacana, digamos assim, vai unir o útil ao agradável para vocês. O tamanho que vocês devem considerar é o A2, sempre lembrar de colocar as margens certinha, né? Não precisa fazer aquela depois talvez eu passe até o modelo para vocês, né? Mas não precisa fazer a legenda clássica da folha de arquitetura, pode ser uma coisa menor, com 3 linhas, tá bom, né? O desenho técnico com as vistas ortogonais tem que ficar um tamanho, não pode ficar michuruquinho, pequenininho, né? Tem que ficar um tamanho bom ali, depois a gente vê. Vai variar a escala de projeto para projeto, tá? E aqui colocar textos explicando, né, o uso e tal, não sei o que. Aqui eu coloquei esse fundo qualquer aí, mas se você achar um fundo mais bonito também, quer dizer, se você quiser trabalhar em fundos mais legais, um ambiente fictício, digamos, fez o rendering lá do ambiente no SketchUp, fez o rendering dele, colocou esse rendering como fundo da sua poltrona que você fotografou. Legal, né? E daí você já está demonstrando os conhecimentos da Informática 2, que é o que a gente precisa também avaliar lá com vocês, tá? Beleza, pessoal? Opa! Deixa eu ver aqui do que eu tinha feito aqui da minha parte para a aula de hoje. Então, a questão da pesquisa, briefing e alternativas que eu falei, né? Lembrar que nas alternativas é legal você já colocar aí também indicação de material. Indicação de material assim, ó, no teu briefing você falou, nós trabalhamos com tecido e com PET, retalhos de papelão, sei lá. Você falou isso no teu briefing, mas na tua alternativa você indica lá. Na tua alternativa você diz, ó, papelão, né? Tubo 2 polegadas, né? Ou seja, tem que fazer essa ligação, tá? Da indicação do material, não só citar no briefing lá, coloca na alternativa, no esboço ali. Pessoal, eu quero que vocês me passem as duplas de vocês, como é que vocês vão fazer. Quem que são as duplas? Quem já está aí com as equipes prontas, pode ir passando. Gregory e Lucas. Só um pouquinho que eu tenho que medir. 2. Juliane. Peraí, tem que ir mais devagar aqui que eu não consigo anotar. Peraí. Opa, tá aqui. Juliane e Letícia Prado.
Samila e Maria Patrícia. Quatro. Ana Júlia Balqueiro e Maria Eduarda Michelon. 5. Ana Paula Cursino e Jennifer. 6. Eduarda Werner e Matheus. 7. Batu e Hanad Batu. 8. Letícia Medeiros e Graziele. 9. Ana Júlia Rinaldi e Tamires. 10. Marciane e Sandro. 11. Alice Aragão e Luana. 12. Vitória e Victor. 'Professor, não faço a matéria de informática. Tem problema fazer esse sozinha?' Não, pode fazer sim, Letícia. Mas daí vamos manter mais ou menos o padrão lá. Daí eu vou ver como que eu te oriento para fazer, tá? Que a ideia é você fazer também um modelinho, nem que você faça no manual aí, também dá para fazer. Se não conseguir fazer no Corel lá, né? Então você vai fazer sozinha, Letícia? Beleza. Daiane também vai fazer sozinha. Daiane Franchise. Ok. Pessoal, eu tinha feito a chamada no início. Deixa eu fazer agora de novo, né? E agora são 3h20. Aí até eu vou estar disponível aqui para vocês até às 17, tá? Vou deixar aberto, vou parar a gravação aqui, né? Da aula mesmo.